Bora lá, então? Primeiro, vamos definir o que é tempo. Porque o nosso foco é otimizar tempo, né? Só que eu tenho que saber o que é tempo. E eu fui lá e pesquisei o que é tempo. E eu usei uma ferramenta para me ajudar a isso. O que é tempo? Tempo é uma medida utilizada para quantificar a duração das coisas. Eventos ou, olha que legal, processos. Não é só tempo de horas. Eventos ou processos. Ele é uma grandeza física que é constantemente percebida e utilizada pelas pessoas em suas vidas diárias. Olha que legal. Diárias. Ou pode ser representado de diversas formas, como segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios. O tempo é uma dimensão fundamental da existência e é essencial para a organização da vida humana e dos eventos no mundo em que vivemos. Alguém vive no mundo que tem tempo, não? Já pararam para pensar que algumas pessoas parecem ter mais tempo que outras pessoas? Quem já parou num dia e falou, meu Deus do céu, faltou horas no meu dia? Deixa eu perguntar aqui, alguém de vocês tem mais de 24 horas? Alguém descobriu uma fórmula de ter mais de 24 horas? Eu descobri. Eu vou ensinar para vocês hoje. Quem quer aprender a ter mais de 24 horas? Tem uma forma de ter mais de 24 horas. Nesse processo, vamos lá. Em resumo, tempo é uma medida de mudança e de duração das coisas. Eu vou ensinar vocês principalmente a otimizar o tempo. Porque o tempo é igual para todo mundo. No teu celular, eu falo no relógio, né? Mas quase ninguém usa no relógio. Usa o celular como relógio. No teu relógio do celular, quantas horas tem? Quantas, gente? Quantas? Horas. 7 vezes? Quantas horas, gente? Horas. 24. Todo mundo tem 24 horas. Mas vamos pensar o seguinte, quantas horas vocês dormem? Eu durmo 4, 5, né? Um ser humano médio normal, ele dorme de 6 a 8 horas, tá? Então vamos tirar 8 horas, quanto que é 24 menos 8? 16 horas, é tempo, né? Só que a gente gasta pelo menos o quê? 1 hora, 2 horas de almoço? Sobrou quanto? 14. Aí a gente gasta pelo menos o quê? Umas 2 horas e meia em Itapema para estacionar? Por aí, né, gente? Sim, porque a gente perde tempo em deslocamento e outras coisas. Então vamos dizer que nós temos, em média, de 10 a 12 horas por dia produtiva. Estou certo ou estou errado? E por que parece que algumas pessoas produzem em 12 horas o que eu não consigo produzir em 24? Ou pior, porque tem pessoas que 2, 3 horas produzem o que eu não consigo produzir num dia inteiro. Já pararam para pensar nisso? Não é tempo, né? Porque o tempo é igual para... Mas é o que ela faz com o tempo. E eu vou ensinar técnicas para vocês e ferramentas de como vocês usarem ela para otimizar o tempo. E quanto mais eu otimizo o meu tempo, mais produtivo eu me torno. Estamos entendendo isso? Então vamos lá. Só que eu também tenho que entender o que é resultado. Porque eu vou otimizar o tempo para quê? Para jogar mais videogame. É isso que vocês querem, não? E não tem nada errado se quiser, tá? Cada um tem a vida que merece e as escolhas que merecem. Não, Luciano, eu quero otimizar meu tempo para dar mais tempo com uma família, com meu filho. Não, eu quero otimizar meu tempo para atender mais cliente e vender mais. Não, eu quero otimizar o meu tempo porque daí eu posso ir na academia. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês escrevam na folhinha é por que realmente você quer otimizar o teu tempo? Sim, por quê? Luciano, nunca parei para pensar. Justamente por isso que eu estou aqui.
Por que tu quer ter mais tempo? Ah, porque eu quero ter. Não vai ter. Porque a gente só age quando tiver um porquê forte. Eu vou explicar isso mais tarde para vocês. Por quê? Luciano, porque hoje eu cresci, eu empreendi, e se eu não otimizar meu tempo, eu não vou conseguir ir para a próxima fase minha. Então, coloca ali. Não, eu quero otimizar o meu tempo para ter mais tempo para atender mais cliente. Não, Luciano, eu quero otimizar mais tempo para ter mais tempo com meu filho. Qual é a tua motivação? Para que tu quer mais tempo? E tempo por tempo é igual querer dizer que tu quer ter mais dinheiro por ter mais dinheiro. Não vai ter. Vai por mim, não vai ter. Porque agir por causa do dinheiro não faz você ficar rico. Vai por mim isso. Tem que ter um motivo do que eu vou usar o dinheiro. São coisas diferentes. Colocaram lá? Bora lá! Opa, deixa eu voltar no resultado aqui, antes das técnicas. Resultado é o efeito, consequência ou produto de uma ação. Processo ou evento. Ou seja, se eu não tiver uma ação ou um processo, eu tenho resultado? Se eu não tiver uma ação com o processo que eu vou ensinar para vocês, vocês vão ter resultado? Você, em vez de ter investido 1 hora e meia comigo aqui, vocês vão ter perdido 1 hora do seu tempo. É o que se obtém como resultado de algo que foi feito. Olha que legal essa palavra. Ele não usou no futuro. Porque resultados só vem depois que você faz. Executado ou alcançado. O resultado pode ser quantitativo, quando mensurado em números, ou valores, ou qualitativo, quando avaliado em termos de característica ou qualidade. Ou seja, como que eu vou saber que eu otimizei meu tempo? Um dos fatores tendo mais tempo, correto? Às vezes não. Eu tenho o mesmo tempo, mas o resultado que eu gerei naquele tempo foi muito maior. O resultado que eu gero hoje em meia hora, ele é muito maior do que muitas pessoas de vocês aqui geram em 8 horas. Quer que eu prove isso para vocês? Quanto tempo vocês acham que demoram para fazer uma apresentação de 1 hora e meia? Meia hora? Rápido, hein? Meia hora tá rápido. Quanto tempo? Quanto? Tá rápido aí? Pô, tá bom, hein? Tá afiada. Primeiro que eu tenho que pesquisar o assunto. Saber como passar aquela mensagem, aquela informação, usar a ferramenta, colocar no PowerPoint. Essa apresentação aqui, vocês acham que demoraram quanto tempo para ser feita? Quantas? 8 horas? Desse nível que eu vou apresentar para vocês? 2 dias? Uma vida inteira? 4 horas? Demorei 15 minutos. Eu, usando técnicas de otimização de tempo, eu demorei 15 minutos. Eu tinha já a apresentação na minha mente, eu não tinha preparado para vocês. Eu sentei 15 minutos aqui enquanto estava preparando o áudio e preparei a apresentação para vocês. Qual que foi a diferença minha de vocês? Eu domino as ferramentas. Não basta ter conhecimento, porque eu não sei como colocar esse conhecimento em prática, eu demoro mais tempo. Tempo, ele é medido de uma forma, correto? Não tem como mudar a forma que eu meço o tempo, mas tem como medir a forma que eu faço o tempo. Rodar no ambiente. Quem aqui já participou do Destravar, meu? Quantas horas é o Destravar, gente? Tem uns que falam, depende, né? Era para ser 10 horas, tem o que foi 12, já batemos o recorde de 14. No Destravar, parece que vocês ficaram 10 horas, 12 horas, 14 horas aqui? Mas o tempo cronos é o mesmo, mas o tempo percebido é diferente. Depois que tu começa a entrar em flow na tarefa, tu demorou 15 minutos no teu cérebro, parece que foi 2 horas. Ou seja, tu produziu como se fosse 2 horas. Entenderam isso? Já sabemos o que é tempo, já sabemos o que é resultado.
Vamos agora para 7 técnicas. Eu gosto dessa palavra. Infalível. O que é infalível, gente? Que não falha. Eu garanto, se tu executar isso aqui, não tem como dar errado. Sabe como tem como dar errado? Se eu não executar, ou não executar da forma correta. Eu sempre dou esse exemplo. Quem gosta de bolo de mãe? Gente, tem coisa melhor que bolo de mãe, não? É o bolo de vó. Tem um nível acima, bolo de vó. Mas é tão interessante que daí, mulheres, né? Vocês casam, e homens também, que também pode fazer isso. Casam, e dá uma vontade de comer aquele bolo da tua mãe e da tua avó. Não dá? Aí tu liga pra mãe, hoje não passa um WhatsApp, né? Mas antes tu ligava pra tua mãe e pedia a receita. E a tua mãe explicava o passo a passo da receita. Só que o que a gente faz normalmente? Nem dominou a receita, quer adaptar. Quem já fez isso? Né? Não, a tua mãe faz há 40 anos isso, mas tu tem uma técnica melhor que ela para fazer melhor. E o que acontece com a receita daquele bolo quando tu tenta fazer do teu jeito? Fica ruim, não cresce, abatuma. Ou seja, muitas vezes você não tem resultado, não é por causa da técnica, não é por causa da receita de bolo, é que não executou da forma correta. Beleza? 7 técnicas infalíveis para otimizar o seu tempo e ter mais resultado. Vou perguntar novamente. Quem realmente primeiro quer otimizar o seu tempo? Essa eu não vou nem perguntar, né? Quem quer ter resultado? Primeira técnica, anotem aí. Identifique suas tarefas prioritárias. Sabe por quê, gente? As pessoas que eu mais vejo reclamando que não tem tempo, eu vou analisar no processo de coach dela o que ela está fazendo, ela está gastando tempo com coisa que não devia. Vamos lá. O primeiro passo para otimizar o tempo é identificar as tarefas que são mais importantes e urgentes. Qual que é a diferença de tarefa importante e urgente? Urgente, ela tem um prazo para ser feito, e se esse prazo não for concluído, dá ruim. Porque nem toda tarefa que tem prazo, ela é importante. Correto? Urgente é que eu tenho que fazer com prazo, e o prazo é urgente. Mas toda tarefa urgente, ela é importante? Não. Tarefas urgentes não importantes, eu delego, ou eu executo na hora, gente. Não procrastina, não. Porque se ela é urgente, vai dar algum problema. Ela só não é importante. Só que aprenda uma coisa na vida. Nem sempre eu tenho que fazer só as coisas que me importam. Por isso que é importante. Porque tem muita tarefa que é importante, que me importa para mim, e que eu tenho que fazer. E tem muita tarefa que não me importa, mas mesmo assim eu tenho que fazer. Vamos ser bem sinceros, quem aqui gosta de atualizar o HubSpot? Hoje ninguém levantou a mão aqui. Ó, temos umas aqui, ó. Mas ela é uma tarefa legal de fazer? Não é. Ela é importante ou não é? É. O maior diferencial, quem faz o meu processo e gera resultado com lead, ele é um cara que começa a aprender e dominar o HubSpot. Que é uma ferramenta de gestão de tarefas. Vamos lá. É importante criar uma lista de tarefas mensais, gente. E definir o quê? Primeiro erro que vocês começam a criar uma tarefa e não dá certo. Não dão prazo. Então vamos já aproveitar essa técnica? Peguem no papel agora e você vai enumerar 3 tarefas importantes e urgentes que vocês têm que fazer amanhã. Boa tarefa. 3, não é 10, vamos rapidinho. 3. Pensam 3 tarefas que você tem que fazer amanhã. Não pode deixar para fazer, é importante e é urgente. Do lado dessa tarefa, você vai colocar um prazo.
Porque de repente tu lembra de 3 tarefas e que tu acha que tem que fazer amanhã e não tem. Ela é importante, mas ela ainda não é urgente. Então eu posso não procrastinar e sim passar ela para mais baixo na lista de prioridades minha, ok? E olha interessante, do lado você vai botar a média de tempo que você vai demorar para executar aquela tarefa. 3 tarefas, do lado a data, prazo, limite para executar aquela tarefa, e do lado disso, quanto tempo demora para isso. Vamos lá, eu tenho que fazer uma apresentação do workshop. Quando? Até às 6h30. Por que até às 6h30? Porque às 6h30 começa a entrar o pessoal aqui. E fica chato eu estar no computador, né? Preparando as coisas em vez de receber vocês. Não fica, gente? Então, qual que era o meu limite? 6h30. Quanto tempo eu demoro para fazer essa tarefa? 30 minutos. Entenderam isso, gente? Todo mundo fez? Sim ou não? Beleza. Definir um prazo realista para cada uma delas. Aqui começa o erro de vocês. Eu já passei por isso. A Andressa, que é minha irmã e minha coach, um dia ela começou a organizar a minha agenda. Eu acho que ela quase teve um colapso nervoso. Ela chegou, como é que tu dá conta disso? Eu sei, mas eu dou conta. Só que o primeiro erro meu que eu tinha quando eu começava a fazer o processo de tarefa era prever o prazo da tarefa errada. Como assim? Eu achava que eu demorava meia hora para fazer aquela tarefa. E quanto tempo eu demorava? 1h30. Ou seja, a minha projeção diária nunca ia dar certo. Eu ia criar uma lista de tarefas para 8 horas produtivas e eu sempre ia ficar 10, 11, 12 horas. Não é porque eu escolhi as tarefas erradas, é porque eu previ o prazo de execução de forma errada. A ordem estava certa, o time, que era o dia de entrega, estava certo. A previsibilidade de entrega, ou melhor, de tempo para entrega, não. Ou seja, o Luciano sempre ficava até as 10, 11, meia-noite, 2 da madrugada. Porque quando eu boto uma lista de tarefa para concluir, eu vou até finalizar. Olhem novamente para o prazo que vocês colocaram. E se pergunte se realmente esse prazo é real. Realmente tu faz desse prazo? Não digo 30, vamos botar 1 hora. Então ajusta o prazo. Dessa forma, você terá uma visão geral do que precisa ser feito e poderá priorizar as suas atividades de forma mais eficiente. Dessas 3 tarefas, eu sei que você botou em ordem. Ela está na ordem certa de importância? Então, se não tiver, tu vai colocar lá, qual que é a primeira que tu vai fazer amanhã? E vai botar do lado ali, primeira. E o segredo para não procrastinar é começar essa tarefa e ir até terminar. Tu não vai avançar para a próxima tarefa enquanto não terminar aquela primeira tarefa. Então, eu dou uma dica para vocês. Escolha muito bem a ordem das tarefas. Depois, a segunda tarefa e a terceira tarefa. Por que eu coloquei 3? Parece pouco, né? Se eu colocar todos os dias 3 tarefas importantes e urgentes para fazer, no final do mês, no mínimo, eu executei 60 ações. Eu fui produtivo, não? Muito mais que a média da população. Porque eu foquei em quantas? 12 tarefas? Apenas 3 tarefas. Começo com a importante, depois outra importante, outra importante. E vai sobrar tempo, não vai, gente? Aí eu faço as outras tarefas, onde eu posso adiantar a tarefa do próximo dia ou fazer outra coisa, gente. Porque eu concluí a meta do dia. Eu fiquei sobrecarregado? Eu fiquei produtivo? E as primeiras semanas você vai fazer 3. Na segunda semana você já está pegando o time, vai fazer 4.
Depois vai ser 6. Vai chegar um momento que tu faz 10 tarefas no dia. Tu tá focado. Ainda mais com as técnicas que eu vou ensinar vocês aqui. Enumeraram? Segunda técnica. Técnica Pomodoro. Quem já conheceu, já ouviu falar da técnica Pomodoro? Cara, fenomenal. Basicamente, como que funciona a técnica Pomodoro, tá? Eu vou pegar aquelas tarefas, aquelas 3 que eu fiz ali, e eu vou focar 25 minutos somente naquela tarefa. Gente, alguém já morreu por ficar 25 minutos com o celular desligado? Alguém já teve essa experiência, não? Notícia na Globo. Corretor de imóveis de Itapema morre por estar com 25 minutos o celular. Já viram essa notícia na Globo, não? Então, o que você vai fazer? Está em modo avião aqui. Vai pegar o seu celular e colocar 25 minutos. Não vai perder cliente, vai para mim. Não vai, não. 25 minutos e tu vai focar só no quê? Naquela tarefa. Mas, Luciano, aquela tarefa eu não consigo fazer em 25 minutos. Eu preciso de 1h30. Ou seja, você precisa de 3 pomodoros. Porque eu vou focar 25 minutos naquela tarefa e depois eu vou descansar 5 minutos. Entenderam isso? Porque eu preciso refrigerar o meu cérebro, oxigenar ele. Então eu vou tomar uma água, aí eu posso ligar o celular e a responder o cliente. Só que quanto tempo tem que demorar isso? 5 minutos. Luciano, mas aconteceu um imprevisto. Ok, entendo isso. Mas num fluxo normal, 5 minutos. E depois, desliga o celular de novo e mais 25 minutos focados. Como é que eu uso isso? Se tu botar tanto no Android quanto no iOS, gente, bota lá Pomodoro. Tem vários aplicativos que te ajudam isso. Ou tu pode pegar o teu relógio, não celular, tá? Porque se tu pegar o celular com a tendência, tu vê as notificações. Entenderam isso? Então tem alguns aplicativos. Por que o aplicativo funciona? Porque ele bloqueia as notificações. Então ele fica na tela os 25 minutos do ciclo, desperta, e 5 minutos e volta para a tarefa. Todo mundo entendeu, gente? Eu garanto, se tu executar só isso, teu nível de produtividade pelo menos triplica. Foco em uma única tarefa por 25 minutos. Mas eu estou no dia a dia da minha empresa, do meu trabalho. Pode vir alguém e tentar interferir, né? Vai olhar para ela e depois vai usar uma outra técnica que eu vou ensinar aqui. Porque o foco é os 25 minutos naquela tarefa. Fulana, eu já falo com você, ok? Ah, tem que fazer o recado para fulano. Peraí, tu vai estar do lado sempre uma agendinha, tá? O que é para fazer? Não, já anotei. Não se preocupe que saindo desse ciclo eu faço. Entenderam? Próxima técnica, tá? Ah, uma coisa. Depois que eu terminar um ciclo daquela tarefa, eu posso descansar 20 minutos. Terminei a tarefa 1, o que eu posso fazer? Descansar 20 minutos. E aí eu foco na outra tarefa 2. 25 minutos. O que pode ser a tarefa? Atualizar o HubSpot. Ligar para os meus clientes. Ler um livro. Assistir um vídeo de um curso. Não interessa. 25 minutos só naquilo lá. Fechou? Essa tarefa ela evita distração e combate a procrastinação. Quem se sente procrastinador, levanta a mão. Vamos fazer um acordo comigo? Nos próximos 7 dias, usa só essa técnica aqui. Ó. Não precisa usar 7 não que eu vou ensinar. Só essa. E tu vai ver como o teu índice de procrastinação vai diminuir drasticamente. Vamos lá! Terceira técnica. Técnica Eisenhower. Vamos lá. A técnica Eisenhower é uma técnica de priorização de tarefas que consiste em classificar as tarefas em 4 categorias. Quais são elas, gente? Primeiro, importante.
e urgente. O que é o importante e urgente? Algo que eu tenho que fazer. Olhem que eu tô falando, escutem o que eu estou falando. Que eu tenho que fazer. Ok? E é urgente. Porque tem tarefas que quem tem que fazer é outra pessoa. E esse é o teu problema de muitas vezes estar sobrecarregado. Depois, importante, mas não urgente. Depois, urgente, mas não importante. E por último, não urgente e não importante. Então, nas 3 tarefas agora, você vai validar se tu colocou na ordem certa. Vai botar lá I, U. Importante e urgente. I, N, U. Importante, mas não urgente. U, N, I. Urgente, mas não importante. E N, U, N, I. Coloca do lado daquelas 3 tarefas, qual categoria que ela se encaixa? O que é importante que eu tenho que fazer? Ela vai dar diferença no meu resultado. Só eu posso fazer. O que é urgente? Ela tem um prazo. Luciano, vamos lá, eu tenho uma tarefa importante. Qual tarefa é importante? Ah, organizar os tênis lá no meu closet. O que é importante para mim? Minha esposa me pediu. Não era tão importante no momento que ela me pediu, virou o quê? Ainda não, porque ela não deu prazo. Se ela tivesse dado prazo, aí sim, era importante e urgente. Então, por enquanto, ela é o quê? Importante. Então, eu vou fazer algum dia. Ela continua sendo importante? Continua. Ela não é ainda urgente. Se a Carol tivesse dado prazo, hoje, tá bom. 2 da madrugada, estava lá organizando. Por quê? Porque ela é importante e urgente. Se é importante e urgente, eu vou finalizar sim ou eu não aceito passar o dia ou o próximo dia sem finalizar o que é importante. Faz com que produza mais, gere mais resultado. Conseguiram identificar nas 3 tarefas isso aqui, gente? Todo mundo fez? Sim ou não? Bora para a 4ª técnica. Ambiente de trabalho produtivo. Gente, um ambiente de trabalho bem organizado, tá? Sem nenhuma distração. É fundamental para quê? Para produtividade. Primeira dica, quer ser produtivo? A tua mesa tem que estar organizada. Sério? Organizada. Tira toda aquela bagunça e bota na gaveta, para que os teus olhos não vejam. Porque ambiente organizado faz com que o teu cérebro fique mais organizado. Segundo, tira tudo que é distração. Luciano, não consigo ficar sem olhar no celular. Pega o celular e coloca longe. Ah, eu trabalho com o celular. Beleza, então só bloqueia a rede social. E principalmente vai lá e desativa tudo que é notificação no teu celular. O maior ladrão de tempo nos dias de hoje é notificação do celular. Tu lá tá focado. Fulano comentou a foto. Lá vai-se meia hora. Um pomodoro. Tem gente que vai gastar uns 3 pomodoros nisso, tá? Entendeu isso? Gente, tira. Outra coisa que eu vejo muito, notificação no Apple Watch ou no Smart Watch. Cara, bloqueia isso aqui. Tem coisa que me irrita às vezes, o cara tá falando... Vem cá. A notificação é importante com o cliente que está na frente, é isso que estão falando? Qual que é a tua prioridade? Ah, mas o cliente não pode esperar. Não, quem não pode esperar é quem está na tua frente. Todo cliente pode esperar.
Luciano, mas é algo muito importante, urgente, eu tenho que resolver. É um cliente que eu estou esperando. Aí, ok. Só que eu vou dar uma dica, peça autorização. Luciano, eu tenho um cliente que vai me ligar aqui, então se por acaso eu olhar no relógio ou ver no celular, é que eu estou esperando uma notificação dele. Entenderam isso, gente? Comunicação. Vamos lá. Outra coisa, use fone de ouvido. Às vezes eu uso fone de ouvido quando quero fazer uma tarefa sem música. Só para dar desculpa para o cara não vir perto de mim e falar nada. Quem está rindo já usou isso, tá? É. Porque cria uma barreira acústica e também emocional nas pessoas. Ele não está me ouvindo, tô ouvindo tudo. Eu quero só focar naquilo lá. Use. Que tipo de música que eu coloco? Eu normalmente não coloco música para produzir, tá? Se tu procurar no YouTube, tem algumas faixas neurais, onde ele envia uma onda de frequência que literalmente te ajuda a produzir mais, ficar mais focado, né? Ainda mais alguém como eu que tem o TDAH, isso é muito importante. Cria um ambiente que não tenha distração. Luciano, mas eu estou em casa com meu filho, como é que não vai ter distração? Faça tarefas importantes, então, quando teu filho está dormindo. Ah, mas daí quando meu filho está dormindo, o que eu quero é dormir. Existem tarefas importantes e urgentes, a prioridade é sua. Ah, mas eu estou na imobiliária. Te garanto que toda imobiliária tem uma sala fechada, não tem? Normalmente é sala de reunião, não é assim, gente? Então, se eu quero me concentrar e focar, o que eu faço? Vou para aquela sala, gente. Bota um fone de ouvido, liga um Pomodoro e executa a tarefa da minha lista. Celular em modo quê? Silencioso. Ou desligado durante a hora de trabalho. Eu sei que vocês são corretores e vendedores, eu sei disso. Então o celular é a maior ferramenta de trabalho de vocês. Eu sei disso. Mas se tu está executando uma tarefa, um contato de 30 minutos, será que tu vai morrer? Porque tu botou no silencioso no modo do avião? Quem já viajou de avião aqui? E tem lá uma coisa que tu moda em modo avião, né? Quem perdeu um cliente porque estava no avião? Ninguém, gente? Então qual é a diferença de desligar o celular? Tu viu que é muito psicológico de vocês? Eu tinha um trauma. No final de semana ainda eu tinha que responder o meu cliente na hora, porque eu tenho que dar um suporte de qualidade. Aí eu falei, cara, esses caras não têm final de semana, não? Eu tenho que ter. Porque a única forma de eu prestar um bom serviço na segunda-feira é eu recarregando minha bateria. Óbvio, se eu estou num processo de venda, num trabalho, óbvio que eu vou estar ali, ó. Ainda mais o corretor de imóvel. Mas o que é importante e o que é urgente? Hoje é quarta. Ontem, por exemplo, eu me atrasei num treinamento. Sim, eu estava num treinamento de umas empresas que eu dou consultoria e me atrasei nele. Eu mandei a mensagem, gente, vou me atrasar 15 minutos. Porque eu estava falando algo importante. Ficando 15 minutos com o Caleb. Meu filho acordou, fazia uns 2, 3 dias por causa do congresso que eu estava, que era o CAP. E ele não viu o pai. E ele falou, não, tu não vai ir. Papai tem que ir. Aí eu olhei para ele. Acho que ninguém vai morrer por causa de 15 minutos, né, gente? Mas o meu filho se sentiu priorizado, porque ele viu que apesar de eu ter coisas importantes, o que ele é para mim? Urgente e importante. Muitas das tarefas que você vai colocar não são nem urgentes nem importantes. Tu só colocou ali, ó, para preencher lacuna. E você esquece de fazer as tarefas que são urgentes e importantes. Quinta técnica. Estão anotando aí, gente? Use a tecnologia a seu favor e não contra você. Existem muitas ferramentas e aplicativos disponíveis para ajudar a gestão de tempo e na organização de tarefa. Então, utilize essas ferramentas para automatizar os processos. Agendar compromissos.
agendar tarefas e manter o controle das suas atividades. Por isso que no nosso processo aqui na agência se coloca o HubSpot. Eu consigo agendar ligação, marcar ligação, organizar minha agenda, se conectar a agenda com o meu celular. Ele me notifica quando eu tenho que ligar para o cliente. Vamos ser bem sinceros comigo aqui? Quem na trajetória de venda aqui já perdeu uma venda porque esqueceu de ligar para o cliente? Faz parte. Mas se você agendar, você vai esquecer? E se o aplicativo te notificar, você vai esquecer? Então use a tecnologia para seu favor, não contra você. Ah, mas eu tenho que estar no Instagram, não tem nada. Vai lá, posta e corre. É porque é um ladrão de tempo. A não ser se alguém que é blogueiro, instagramer aí, não. Porque se você for, é a tua profissão, então tu pode ficar no Instagram. Mas se você é um corretor de imóveis, não é que você não tem que estar como presença no Instagram. Mas aonde tem que estar o maior foco teu? Nas tuas tarefas importantes, urgentes, ligando para o cliente, se conectando para o cliente, alimentando a tua ferramenta de controle, revisando a lista de clientes, organizando o processo e revisando os textos para lembrar dos clientes que você já atendeu. E de repente, naquela revisão de lista, opa, cara, tem imóvel certo para esse cara agora aqui. Porque eu gastei o meu tempo nas tarefas importantes. Vamos lá. Sexta técnica. Pratique o autocontrole. Gente, vamos lá. Autocontrole é fundamental para se livrar e evitar a procrastinação. O que é autocontrole? Piscou o celular ali. E está ali na mesa. O que eu vou fazer? Deixa que ele pisque. Porque eu tenho autocontrole. E eu falo com propriedade. Porque era uma pessoa que se... Peraí, gente, deixa eu ver o que tá. Ah, não, tá. Ah, tenho 15 notificações agora. Gente, eu já respondo vocês aqui, tá? Deixa eu ver quem... Ah, curtiu meu stories. Me marcaram, olha que legal. Vem cá, o que é importante? Isso aqui ou vocês? Isso é autocontrole. É entender que eu posso fazer isso depois. Então eu me controlo. Eu deixo o celular. Tudo bem as notificações aqui. E quando eu tiver tempo, depois de eu fazer as tarefas importantes e urgentes, eu vou para não importante e não urgentes. Não é que eu não posso fazer. Claro que eu posso, gente. Mas o que é importante e o que é urgente? Qual que é a tarefa que realmente eu tenho que fazer aqui nesse momento? Passar conteúdo para vocês. E quando eu estou no trabalho, qual tarefa que é importante? As funções do meu trabalho. E quando eu estou com a minha família, qual que é a tarefa importante? As funções com a minha família. E quando eu estou com a minha esposa, qual que é a minha tarefa importante? As ações com a minha esposa. E quando eu estou com o meu filho, qual é a tarefa importante? As ações com o meu filho. O grande problema de vocês é que vocês confundem isso. Está no trabalho pensando na casa. E está na casa pensando no quê? Aí não produz nem de um lado, nem do outro. Aí se torna um ser improdutivo. Porque não produz e não gera resultado. Gerar resultado não é só numa área, gente. É em todas as áreas da nossa vida. Se eu sou um cara mais focado com a minha esposa, eu gero mais resultado. Se eu sou um cara mais focado no tempo com meu filho, eu gero mais resultado. Se eu sou um cara mais focado com o meu trabalho, eu gero mais resultado. Qual é o teu foco naquele momento? Mas eu sei que o cérebro vai tender a sair do foco. Vai te lembrar de uma tarefinha que tu tem que fazer daqui 2 dias. E aí o que tu faz? Técnica bônus para vocês. Pega a caneta e só anota. E como mágica, sabe o que acontece? Aquela informação sai. E tu consegue focar novamente. Técnica número 7. Essa aqui é difícil, por isso que eu deixei como 7.
Aprenda a dizer não. É importante aprender a dizer não a tarefas que não são essenciais. Ou que podem ser delegadas para as outras pessoas. Isso ajuda a evitar sobrecarga de trabalho. E manter o quê? O foco nas tarefas prioritárias. Eu tinha uma dificuldade para dizer não, gente. Tinha. Aí eu estava fazendo uma tarefa importante para mim. Vinha alguém me mandar uma mensagem. E era tão doido que a mensagem que ele me mandava é o seguinte: como é que eu faço para fazer tal coisa? A minha vontade era fazer o quê? Vai no Google. Por que tu está roubando meu tempo? E eu não falava porque eu pensei que eu ia ser mal educado. Eu estou sendo mal educado? Não. Eu estou dando prioridade e importância para as coisas certas. Mas eu mandava, cara, não sei resolver isso, mas dá uma pesquisadinha no Google que de repente você acha. Mais tarde, se não conseguir, eu vou tentar te ajudar. Um dia o Thiago, meu sócio, ele foi fenomenal nisso. Ele não sabe sobre computador. Mas as pessoas pediam, às vezes, para ele ajudar com o computador. E ele ia lá e tentava ajudar. Gastava 3 horas numa tarefa que um técnico fazia em 15 minutos. Até que ele entendeu que era muito mais barato chamar o técnico. Então o que ele fazia? Tu me ajuda no computador, te ajudo. Deixa eu ligar para o técnico. Se precisar, eu pago ele. Porque eu sei quanto que vale a minha hora. E eu não vou perder 3 horas minhas por causa disso. Eu aprendi. Terça-feira eu estava lá na Ricardo e a secretária me pediu para arrumar a impressora. De repente ela me ouviu que eu fiz ciência da computação, né? Pode ser isso. E eu, como um cara bem educado, levantei, olhei para a impressora, olhei para o computador, dei 2 cliques. Cara, tem que chamar um técnico. Eu podia ajudar? Sim. Eu ia gastar 1 hora do meu tempo. Eu sei quanto que vale 1 hora do meu tempo. Muito mais caro que a hora do técnico. Sabe por que você não diz não? Porque você não sabe o teu valor. Só que eu vou aprender agora vocês como calcular o valor de vocês. Quer ver? Qual é a média que vocês ganham durante o mês? Coloca ali. Luciano, eu ganho 10 mil reais. Então coloca lá 10 mil reais. Eu não sei, eu sou corretor, eu posso ganhar 100 no mês, 200 no outro, 0 no outro. Então pega a média do que você ganhou no passado. Nos últimos 3 meses, 6 meses, pega um parâmetro. Luciano, eu fiz 200 mil reais no passado, que top. Uma média de mais ou menos 15 mil por mês. Show de bola, cara. Então, o teu custo mês é quanto? 15 mil reais. Divide isso por 30. Pega a calculadora. Agora deixa eu até pegar o celular, gente. Pega o celular de vocês e calcula isso. Vamos lá? Vou usar a tecnologia a meu favor. Quanto que você fatura por mês, tá? Vamos lá. Eu faturo 100 mil reais por mês. Vou dividir por 30. Por que 30? Porque é a média de dias. Então, o meu dia vale quanto? 3.300. Já começou errado aqui, sabe por quê? Tu trabalha 30 dias por mês? Quem trabalha 30 dias por mês aqui? Ainda bem que ninguém levantou a mão, porque depois eu tenho uma conversinha depois do treinamento, que algo está muito errado na sua vida. A média produtiva nossa é de 20 a 24 dias por mês. Ok? Então, tu vai pegar novamente quanto que você ganha e fatura por mês. 100 mil reais. E vai dividir por 24. Já mudou o valor do meu dia, não mudou? Então, meu dia produtivo, ele vale 4.166. Quantas horas eu trabalho por dia?
Não sei, aí você vai definir quantas horas você trabalha. Tem gente que vai falar que eu trabalho 8, eu trabalho 10, 12. Quem passar de 14 tem algo errado. Ou não está dormindo direito, ou é solteiro. Um dos dois ali. Né? Vamos lá, vamos botar 10, porque nós somos pessoas de produção, né? Porque o funcionário trabalha 8, né? Bom tempos de funcionário, né, gente? Né? Só 8 horas. Entrava no horário, saía no outro, salário do final do mês, mas nós somos empreendedores, sim, porque todo corretor ele também é empreendedor. Ele é um profissional liberal, ele é dono da empresa que é ele mesmo. Então, vamos lá? Divide, então, por 10. Botar uma média legal, gente? Dividido por 10. Então, o custo da minha hora mínimo é R$ 416. Qual é o custo de um técnico de informática? Quanto que está aí, Fabrício? Lembra ainda mais ou menos quanto está ou não? Faz tanto tempo, né? R$ 50? Ou seja, eu posso pagar um dia inteiro do técnico e ainda estou no lucro, não estou? O problema é eu gastar um dia inteiro meu numa tarefa que um técnico pode fazer. Sabe por que você não delega? Porque não entendeu o valor da tua hora. Quando você entender quanto é o valor da tua hora, opa, não, isso aqui eu mando para outro. Eu vou gastar o meu tempo, eu vou investir o meu tempo com as coisas que são importantes e urgentes. Entenderam? Quem se surpreendeu com o valor de hora aí? Quem que vai continuar contratando técnico aí? Vamos lá! Oitava, porque, Luciano, mas peraí, tu não falou que era só 7 técnicas? Eu nunca entrego só aquilo que eu prometo. Eu sempre dou a mais. Porque eu dou valor para o tempo de vocês. Só que eu entrego a mais para quem está aqui presencialmente. Então, gente, muito obrigado por participar do workshop online aqui. Se você é da minha consultoria ou de algum cliente, dos nossos clientes aqui, não se preocupa que depois a gente vai disponibilizar esse vídeo para vocês completo. Mas você que está assistindo online aqui e não é nosso cliente ainda, espero que você tenha gostado do conteúdo. E os próximos 3, eu vou passar mais 3 técnicas, somente o pessoal que está aqui e os nossos clientes têm a disponibilidade disso.